Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Então, eu queria dar inicialmente as boas-vindas a todos. Estamos aqui para o nosso primeiro encontro científico das comissões da BPI. Eu sou Roberto Ribeiro e, juntamente com Maria Isabel e com Marisa, nós integramos a Comissão de Biotecnologia e Cultivares e estamos muito felizes com a oportunidade de interagir com todos vocês nesse primeiro encontro científico de comissões. A BPI, como todos certamente já conhecem, é uma associação já que se dedica ao estudo e à oferta de melhorias e propostas à propriedade intelectual já desde os anos 70, há muito tempo, e de uma certa forma se estruturou em frentes que a gente pode chamar de frentes de trabalho ou comissões de trabalho que se dedicam a se aprofundar em determinados temas de interesse da sociedade em várias áreas de propriedade intelectual. E, no caso da nossa, nós estamos falando aqui de cultivares de biotecnologia. E hoje nós teremos o privilégio de ouvir duas pessoas altamente especializadas nesse tema empolgante que é a biologia sintética. Eu tive a oportunidade de conhecer Dr. Marcos e Dr. Elíbio na semana passada, quando nós conversávamos aí em preparação para esse seminário. Posso dizer que são duas personalidades realmente magnéticas, interessantíssimas, que vão dividir conosco conhecimentos bastante interessantes aí sobre as perspectivas de biologia sintética e como isso pode nos ajudar a melhorar a nossa vida em sociedade. Bom, não vou falar mais, não vou dar spoilers sobre o conteúdo, que realmente é bastante interessante que eles têm para falar. Então, eu passo a palavra agora para as minhas colegas Maria Isabel e Marisa, para que elas deem seguimento às apresentações. Desejo a todos uma ótima participação. Não deixem de nos mandar perguntas e participar ao final desse evento. Né? Fiquem à vontade para usar o nosso chat para essas perguntas e perguntas que eventualmente não puderem ser respondidas ao longo da apresentação,
nós teremos o maior prazer de responder posteriormente por e-mail. Tá bem, pessoal? Então, muito boa tarde a vocês. Passo a palavra agora para a Marisa Isabel e Marisa, por favor. Vou só fazer uma apresentação breve. Eu sou Marisa Isabel, sócia do escritório Dânima e mais uma integrante da Comissão de Biotecnologia e Cultivares. Uma boa tarde a todos. Como o Roberto muito bem falou, é um privilégio muito grande ter aqui hoje conosco o professor Elíbio e o professor Marcos para falar de um tema tão instigante. E só com relação às perguntas, que a gente vai deixar, então, as perguntas para o final, né? Para as apresentações fluírem. E aí vocês fiquem muito à vontade de trazer as perguntas aqui no chat, que depois, no final, eu vou ter o maior prazer em endereçar as perguntas. Eu passo agora a palavra para a Marisa. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo e falar que realmente é um privilégio, né, em adição aos meus colegas, é um privilégio e uma honra ter esses palestrantes conosco. Então, vou só explicar um pouquinho por que a gente resolveu escolher esse tema da biologia sintética, né? Principalmente em função da importância e da relevância que tem na biotecnologia atual e do futuro. É um tema com grandes aplicações à sociedade, na economia e no meio ambiente. Vide o papel agora, né, de vanguarda que desempenhou na pandemia da Covid-19, trazendo soluções sempre inovadoras para o desenvolvimento de vacinas, diagnósticos, terapia, entre outros. Então, embora seja um tema de pesquisa há algumas décadas já, é uma área de investigação que tem trazido muitas novidades e muitos desafios para a qual toda a comunidade interessada em biotecnologia deve estar atenta e atualizada frente aos novos avanços. Então, teremos a apresentação do professor Elíbio Heck e, posteriormente, do professor Marcos Buqueride, essa ordem mesmo, né? Cada palestrante vai ter 25 minutos, então, para a apresentação, e vocês acham melhor deixar para o final, então? Eu estava pensando em deixar para o finalzinho de cada uma, mas a gente pode deixar no final, no finalzão mesmo. O que vocês preferem? No final de cada um? Eu acho que o melhor para dividir o tempo das apresentações seria realmente deixar as perguntas para o final. Não sei se são todos de acordo. Ótimo. Então, tudo bem. Ótima sugestão, Isabel. Vamos fazer assim, então. Então, vamos 30 minutos e as perguntas para o final, tá? Então, vou começar, eu vou apresentar, então, inicialmente o professor Elíbio, de uma maneira bem sucinta, professor, porque tanto o professor Elíbio quanto o professor Marcos, né, tem um extenso currículo, então dei uma diminuída aqui, uma enxugadinha aqui. O professor Elíbio Heck é pesquisador da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia Sintética. Estuda o genoma das glândulas produtoras de seda de aranha e a produção de novos materiais. Estuda os impactos associados à agropecuária global e avaliação da interface da ciência e objetivos sociais e econômicos, entre outros assuntos também, né? É professor da Universidade de Brasília desde 91 e professor da Universidade Católica de Brasília desde 2000. Membro do Conselho do Patrimônio Genético, MMA, e atual diretor da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu alguns títulos honoríficos de comendador na Ordem do Mérito Científico e foi eleito Fellow da Academia Mundial das Ciências para o progresso da ciência nos países em desenvolvimento. É com o senhor agora, professor. Boa tarde a todos e a todos. Eu agradeço muito à BPI pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês para falar de um tema que realmente é importante para nós, para toda a nossa sociedade. E ele basicamente vai ser sobre a biologia sintética e o que nós estamos fazendo para redesenhar algumas características específicas da vida. E aí vocês podem perguntar por que isso é importante. Imagina, então, a possibilidade de irmos até a biodiversidade, domesticarmos características específicas do nosso interesse sem devastar nenhum organismo, seja animal, seja uma bactéria, seja uma planta. Imagine também a possibilidade de nós usarmos o sol, a água e minerais simples para produzir nas plantas moléculas de altíssimo valor agregado, que podem ser usados para o setor industrial, para a área humana. Agora, imagine ainda mais nós pudermos fazer desenhos de genomas para produzir exatamente a molécula que nós queremos e ainda mais ligar e desligar genes. Vocês imaginam nós
quando nós somos capazes de ligar um gene quando uma planta estiver sob estresse hídrico. Quando estiver seca, nós ligamos um gene. E quando não estiver seca, nós desligamos esse gene. Então, essas possibilidades que nós podemos imaginar com o uso de redesenhar vários aspectos da vida humana nesse planeta. Então, agora, nós estávamos imaginando, para tornar essa nossa imaginação em resultados científicos, eu selecionei 4 temas que têm relação com a biodiversidade, têm relação com a agricultura, têm relação com uma sinergia que nós, cientistas, vemos biodiversidade e agricultura uma sinergia enorme e não um antagonismo, e a sinergia que existe entre essas áreas. Eu vou aqui dividir com vocês. Está dando para ver? Então, é isso. O tema é esse, é o redesenho de algumas características específicas e, como eu disse, eu vou falar de alguns temas. Um primeiro tema é a produção de polímeros isolados de seda de aranha da biodiversidade brasileira. E o que nós fizemos? Todo mundo conhece, já viu uma aranha, uma seda de aranha. Nós fomos na Amazônia, na Mata Atlântica e na região do Cerrado e isolamos alguns organismos e descobrimos como essas aranhas produzem essa teia. Essa teia é basicamente proteína. São polímeros, claro, eles ficaram polimerizados, mas são proteínas que as aranhas produzem na glândula produtora de seda. E são essas glândulas. Na parte da direita, nós isolamos essas glândulas e fizemos o genoma, como eu disse, de várias espécies de aranhas. O que nós descobrimos? Vocês estão vendo essas letrinhas que significam alguns aminoácidos, o G é glicina e o A é alanina. Então, vocês podem ver que tem sequências repetitivas de alanina e repetitivas também do G, que é uma glicina. O que significa isso? Nós aprendemos que quanto mais alanina tem na composição de uma fibra, mais resistente ela fica. Quanto menos alanina e mais glicina, mais flexível ela fica. Por quê? A teia de aranha, por que esse interesse? Porque ela carrega 2 características mecânicas muitíssimo importantes que nós, homens, ainda não fomos capazes de reproduzir. Nós temos o aço, que é muito resistente, pouquíssimo flexível. Temos o Kevlar, que é mais flexível, mas tem pouca resistência. A composição desses polímeros de aranha confere resistência e flexibilidade, tem aplicações inúmeras. Uma que eu já vou te dizer, redução do peso de um avião, porque isso pode fazer a composição de peças e assim reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa. Isso é só um exemplo. No casco de navio, que a água bate muito forte, isso sofre uma deterioração do casco, que nós podemos fazer composição também com materiais resistentes e flexíveis. Bem, e a partir daí, o que nós fizemos? Paravixia bistriata é uma aranha da biodiversidade do Cerrado, e nós fizemos uma mímica do que existe na natureza e construímos uma proteína totalmente sintética feita no computador, e nós somos hoje capazes de produzir no laboratório essas faixas vermelhas. Significa que quando nós aumentamos a A, que é a alanina, a fibra fica mais resistente, como eu mencionei, estou repetindo, o G, que são essas sequências mais enoveladas, induzem maior flexibilidade. E, com isso, nós podemos desenvolver polímeros do nosso desejo sem nunca mais ter que ir à biodiversidade coletar nenhum animal. Ou seja, isso é um exemplo importante de conservação da biodiversidade usando tecnologia de fronteira. E essa é uma teia, é uma fibra produzida no laboratório, porque nós produzimos essa proteína agora numa bactéria e depois nós podemos polimerizar isso fazendo a mímica
de uma glândula produtora de seda. Vocês podem ver do lado esquerdo, é uma fibra sintética, e se ela foi esticada 3 vezes, que é a da direita, e vocês estão vendo que ela ainda não rompeu. Isso foi objeto de uma patente que foi concedida pelo INPI recentemente, e tem a patente dos Estados Unidos também, foi concedida no ano passado, da Europa, ou seja, a questão de propriedade intelectual é muito bom, e eu gostaria de fazer, no final, um comentário sobre a grande importância da propriedade intelectual, não só na geração de riqueza, mas também no controle de uso de tecnologias, o que eu acho que é muito importante. Vamos passar agora, indo um pouco para a área agrícola, a parte de soja. O que nós estamos produzindo? Um biochassi para fazer a precisa engenharia de óleo e proteína na soja. Só para vocês verem, se nós fizermos um corte em uma semente de soja, nós temos aquelas 2 estruturas. Uma que chama PSV, que é de proteína, onde acumula proteína na soja, e os glóbulos brancos são os óleos. Então, nós decidimos usar a biologia sintética para fazer engenharia, primeiro para conhecer, e para fazer a precisa engenharia de uma semente de soja. O que nós fizemos? Fizemos um genoma de uma variedade muito avançada que foi depositada como proteção de cultivares há 2 anos atrás, e ela vai ser o genoma para a geração das próximas variedades de soja tropical nos próximos 30 anos. Então, nós fizemos um chassi para fazer engenharia com precisão e acelerar o lançamento de novas variedades. Isso aí é extremamente benéfico para a nossa pauta de exportação, que vocês bem sabem a importância da soja, e também para o agricultor, porque ele vai produzir mais. Decidimos, então, com esse conhecimento, fazer a engenharia metabólica do óleo. Veja bem, vocês, quando vão ao supermercado, certamente vocês veem que o óleo de canola é mais caro. Não é só pela quantidade de produção, não, e que é um óleo melhor. Veja lá, ele tem 60% de ácido oleico. E o do óleo de oliva, que é o azeite, tem cerca de 80% de ácido oleico. E 12% de palmítico, no caso do óleo de oliva, 4% do canola, que é muito bom. Vamos para a soja. A soja tem 15% aproximadamente de ácido palmítico e 21% de ácido oleico. Nós fizemos a engenharia daquelas estruturas que vocês viram há pouco. Na parte de cima, vocês podem ver uma soja usada hoje, que tem 13% e 24% de ácido oleico. Nós geramos uma soja com 94% de ácido oleico. Ele tem um óleo melhor que o azeite de oliva. Há um custo extremamente mais barato do que o azeite de oliva. E não só isso, na composição do biodiesel, nós usamos cerca de 11% de óleo vegetal, sendo que 8% é óleo de soja. Usar um óleo com alto teor de oleico vai implicar no quê? Em reduzir a oxidação, reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. Então, vejam bem o uso da tecnologia e da biologia sintética para nós avançarmos em engenharia de vários aspectos da vida. Agora, de óleo. Vamos falar, então, um pouco de proteína. Soja tem 40% de proteína. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a mímica dentro desses corpos que acumulam proteína e produzimos várias proteínas para o setor farmacêutico. Cianovirina é uma, que eu vou fazer um parênteses, e é uma patente do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, onde nós temos uma colaboração já há uns 15 anos, e tem um conceito humanitário muito interessante. Nós temos licença de uso dessa patente livre do pagamento de royalty para o Instituto de Saúde. Isso é um ponto importantíssimo do fato de você deter uma patente e possibilitar licenciar a custo zero e livre de royalty para vários países ou para vários segmentos que você tem interesse.
Cianovirina é uma proteína muito interessante. Ela foi isolada de alga, num trabalho de prospecção, alga do oceano, trabalho de prospecção. Ela tem efeito contra vários vírus. E, recentemente, eu não posso ainda, nós submetemos um artigo muitíssimo interessante, que no vídeo inicial vocês falaram de pandemia, juntamente com um grupo da Europa, aqui no Brasil, a UFRJ, do Amilcar Tanuri, e o nosso instituto, e outro grupo do Instituto de Saúde. Nós submetemos agora um artigo onde nós demonstramos que essa proteína se liga em locais distintos do SARS-CoV-2. Nós fizemos um spray nasal em animal e realmente mata o vírus. Isso é só para vocês terem uma ideia da importância de nós utilizarmos planta para produzir uma matéria-prima como essa a um custo muito mais reduzido. Essa é uma figura da possibilidade de utilizar soja. A soja, é bom deixar muito claro, não é a soja, é claro que ela contém CVN, contém uma molécula antiviral, mas ela vai ser usada como matéria-prima para purificar essa molécula a um custo mais barato, e não para o consumo da soja, mesmo porque isso vai ser feito sob condições de contenção, sempre, para evitar qualquer disseminação no meio ambiente. No caso de HIV, que funciona muito, é muito eficiente também, isso vai ser produzido em telados como esse, onde você tem a capacidade de produzir uma quantidade de soja só pelo controle de luz 30 vezes mais do que você produzisse sob condições de campo. Esse nosso conhecimento, então, nós também estamos utilizando para gerar vacúolos de proteína, aqueles vacúolos que vocês viram vacúolos totalmente sintéticos. Nós escolhemos algumas proteínas que estão acumuladas naquele vacúolo, e hoje nós produzimos, e do que eu chamo de proteína pura gera proteína pura. Nós podemos, através de um DNA, gerar em um tubo de ensaio e encapsular estruturas tipo lipossomos, uma proteína. Vocês podem imaginar que isso pode ter aplicação muito importante na facilitação da parte de regulamentação e liberação de moléculas no futuro, porque você não utiliza nenhum micro-organismo para produzir essa molécula, que eventualmente poderia disseminar e ser patogênico para humanos. E também, vislumbrando, o Marcos deve falar sobre isso na apresentação, vislumbrando possíveis aplicações para astronautas em Marte, que têm que se alimentar, e nós podemos atualmente gerar proteínas sintéticas através do computador. Nós podemos desenhar e mandar uma mensagem para que isso seja produzido por uma máquina. Uma outra tecnologia que foi objeto de uma patente nossa é a possibilidade de usar e desenvolver circuito genético para ligar e desligar. Então, nós utilizamos o conhecimento que nós adquirimos nos fagos, são bacteriófagos, na relação vírus e bactéria que entra e sai do genoma de uma bactéria, o vírus, e nós conseguimos aprender como ela faz, aprender um pouco, ainda não totalmente, como ela faz isso, e a pergunta foi, será que nós podemos usar esse mecanismo para ligar e desligar um gene em uma planta, em um eucarioto superior? Sim. Veja bem, nós desenvolvemos circuitos genéticos, fizemos a síntese, nós colocamos isso dentro de uma planta e podemos ligar e desligar uma planta. Aqui vocês têm uma figura que pode mostrar isso. Nós geramos uma planta transgênica com o gene desligado. E, através do uso de uma bactéria ou um vetor viral, nós podemos ligar esse gene. O que acontece? Basicamente, nós conseguimos fazer isso dentro de um genoma de um eucarioto. Isso tem muitas aplicações em várias áreas, não só na área de ligar de genes com plantas de interesse, com genes de interesse, mas também na área humana, para nós fazermos estudos, por exemplo, de células cancerígenas e ligar e desligar e ver o desenvolvimento
dessas plantas. Isso pode acelerar muito o desenvolvimento de novas moléculas. Então, isso é o que nós chamamos de circuito lógico, que fizemos uma mímica com a inteligência artificial, que é nós ligarmos e desligarmos gene de uma planta. Isso também foi objeto de um pedido de invenção no INPI em 2017 ou 2018. E outro assunto que nós estamos tratando e que tem relação direta com a biologia sintética é um genoma mínimo. Nós estamos construindo genomas, nós temos esses genomas no nosso laboratório, o que nós estamos fazendo é aplicando essa nossa patente. Esse foi um genoma desenvolvido pelo JCVI, pelo Craig Venter, em San Diego. Nós não participamos do desenvolvimento desse genoma sintético, mas nós temos uma parceria muito forte com eles para utilizar a nossa tecnologia de ligar e desligar gene e conhecer melhor esse genoma. O que nós queremos desse genoma? É, no futuro, produzir genoma capazes de uma alta capacidade e a custo mais reduzido de produzir moléculas específicas. E nós queremos também entender até onde nós podemos ter o controle, ele está sendo diminuído cada vez mais, da vida que nós estamos chamando de uma célula viva, uma célula que divide. Então, nós já temos uma célula que nós tiramos alguns genes e ela não divide. Nós ainda não sabemos exatamente quais são os genes responsáveis pela divisão, mas nós estamos caminhando nessa direção. E, para terminar, espero que eu não esteja já avançando no meu tempo, que é uma ideia muito mais ambiciosa, é que, no futuro, nós imaginamos utilizar as informações geoespaciais para gerar big data sobre os biomas, no caso, os biomas tropicais. E com o uso de inteligência artificial, biologia sintética, nós vamos poder gerar produtos e processos de alto impacto social e econômico. Então, eu gosto dessa palavra de Big Data for a Big Synthetic Solution. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha sido provocativo o suficiente para gerar muitas perguntas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora a Marisa faz a apresentação do professor Marcos, não é isso, Marisa? Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Vamos, então, deixar as questões para o fim, né? Então, agora o professor Marcos Buqueride. Professor Marcos, ele é biólogo e professor titular da Universidade de São Paulo. Uma das suas principais linhas de pesquisa é a biologia sistêmica de plantas, que visa a integração de sistemas e do metabolismo para produzir comportamento vegetal adaptativo cognitivo. Seus focos são principalmente na bioenergia e nas respostas de plantas às mudanças climáticas. Foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, e diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia. Atualmente é membro da Academia Brasileira de Ciências, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, do bioetanol, e o Centro de Síntese USP, Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Possui mais de 200 publicações científicas e, desde 2018, é diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Com o senhor, professor. Enquanto o professor Marcos se conecta, queria fazer uma rápida pergunta aí ao professor Elíbio. O senhor acredita que, dentre as substâncias que nós temos na natureza, a soja é uma das mais promissoras em termos de material para a produção de novas especialidades que possam evoluir mais, ou existem outras também em estudo além da soja? Essa é uma boa pergunta, Roberto. Eu não tenho muita dúvida que a soja é um candidato, por vários motivos. É uma semente que acumula cerca de 40% de proteína. E é uma semente que tem cerca de 23% de óleo. Há um custo de produção de matéria-prima que nenhuma outra planta compete. Muitas vezes se levanta, só um exemplo, não deletério, nenhuma julgamento de valor, sobre o dendê. Mas veja bem, o dendê é uma planta complexa. Você não sabe fazer engenharia genética de dendê.
não é uma planta que possa ser produzida um determinado componente em 3 ou 4 meses, que é o caso da soja. Ou seja, existem candidatos, mas nenhum que atinge essa possibilidade que a soja tem. E veja bem, essa sua pergunta é muito importante. Por quê? A utilização da soja, ela pode, sim, ter um efeito na conservação da biodiversidade tremendo. Eu acho que ele já está entrando. Por quê? Porque você pode produzir, fazer engenharia metabólica e fazer um óleo da soja, produzir um óleo que tem no dendê, um óleo que tem na macaúba, um óleo que tem onde você quiser. Eu posso fazer a mímica desse óleo, fazer uma soja que produz um óleo semelhante ao óleo de dendê. Então, essa sua pergunta é muito importante, da utilização da soja, não só para o que tem sido utilizada, mas a produção de várias moléculas de alto valor agregado. Excelente. Não sei se eu respondi, Roberto. Respondeu perfeitamente. Muitíssimo obrigado. Professor Marcos, estamos ok para começar a sua parte? Como é que está indo a sua conexão? Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar o Elíbio pela excelente apresentação, trabalho fantástico, como vocês veem. É um trabalho que traz traz aplicações incríveis da biologia sintética. O Elíbio é o ícone nessa área. Nós combinamos antes, obviamente, né, de eu fazer uma apresentação um pouco mais ampla sobre a biologia sintética. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o ponto de que eu faço isso está no meu primeiro slide, né? Uma ligação direta entre o termo biologia sintética e o termo engenharia biológica. Por quê? Porque a biologia sintética, se ela não faz isso ainda, o Elíbio apresentou várias técnicas que vocês viram, que são as técnicas da biologia molecular, que são aplicadas diretamente para que a gente possa produzir as proteínas e produzir aquelas estruturas que a gente precisa para poder fazer a biologia sintética. Então, por isso que eu chamo o meu primeiro slide a biologia sintética nova engenharia da vida. Então, deve estar aparecendo. Já estamos com ele na tela, professor. Já estamos com o seu slide na tela. Certo. Então, pode correr para o slide amarelo, né? O primeiro slide. Ele está pequenininho, né? Mas eu espero que todos vocês possam enxergar. Então, para mim, aqui aparece... Não, está dando para ler bem. Está dando para ler bem. Mas aparece só o slide ou está dando para ler, né? Agora vocês veem. Então, eu comparo aí a biologia sintética com a engenharia biológica. Por quê? Porque a biologia sintética, na realidade, é uma aplicação da engenharia. Eu não sou engenheiro, eu sou biólogo, mas é uma aplicação da engenharia à biologia, né? Então, aí vocês têm alguns dos objetivos, e o Elíbio ilustrou bem, né? Que é construir estruturas novas, né, com elementos da biologia. Eu já vou definir o que é elemento da biologia. Usar as ferramentas da biologia integradas às da computação para programar essas novas estruturas. De novo, o Elíbio mostrou bem isso, quer dizer, ele para poder fazer isso que ele mostrou, ele precisa lançar a mão da bioinformática, né, que é trabalhar com essas sequências de genes, saber exatamente com que gene você está trabalhando para você poder, sabendo quais são os genes, depois você operar com outras técnicas e alterar o genoma de um organismo vivo, de uma bactéria, de uma planta ou de um animal, né? Então, a ideia é modificar a vida. Então, a vida aí, colocando micro-organismos, plantas, né, e animais, para que, normalmente, a biologia sintética vem definida como uma mudança de função, né? Você fazer com que um organismo produza algo
que não foi o que foi selecionado durante a evolução biológica. Então, uma planta pode, por exemplo, ser utilizada para iluminação de rua, né? Isso já está sendo feito, né? Você pode colocar, por exemplo, o sistema de produção de luz que os vagalumes usam numa árvore e você ter uma rua totalmente iluminada, né, com essas árvores. Isso tudo envolve um problema de engenharia enorme, porque isso é um gasto de energia, isso tudo tem que ser visto. Eu vou voltar a isso, que é a questão da complexidade. Então, normalmente, essa síntese, a ideia de síntese é justamente de você usar os instrumentos para chegar a alguma coisa que não existia antes. Então, você integra essas estruturas, mas, para integrar essas estruturas, é preciso que você mantenha o equilíbrio metabólico, né, do organismo e principalmente o equilíbrio ambiental, porque nós vivemos num planeta onde nós estamos totalmente integrados, né? Quer dizer, nós já estamos tentando destruir, né, mas a gente deveria estar totalmente integrado ao meio ambiente. Pode passar o próximo, por favor? Então, o que eu chamo de elementos fundamentais da biologia sintética, o Elíbio passa por isso também, bom, a gente começa ali com a descoberta do código genético por volta de 1950. Sem isso, não é possível absolutamente fazer alterações como nós estamos fazendo hoje em dia no genoma. Foi preciso sequenciar genomas, e esse sequenciamento de genomas ele vem aumentando exponencialmente, né? Isso significa que dobra, triplica, decuplica, né? Aumenta 100 vezes. Então, nós estamos se torna cada vez mais fácil e mais barato sequenciar genomas. Outro ponto que foi absolutamente crucial para a biologia sintética foi o desenvolvimento da biologia, da bioinformática, que é essa parte da computação que lida principalmente com os genes e as proteínas, né? Como eu disse, é através daí que nós sabemos, né? Existe o que nós chamamos de dogma central da biologia, que o que está no genoma, aquela informação ela é transmitida para uma outra molécula, aquela informação está no DNA, a informação é transmitida para uma outra molécula, que é o RNA, e depois ela é, então, codificada através das proteínas, e depois das proteínas a gente tem uma série de outros códigos, que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Nós estamos começando a descobrir esses outros códigos. E uma descoberta, aí veio o domínio da transformação genética. O Elíbio mostrou vários exemplos aí, né, de que a gente consegue transformar plantas, consegue transformar micro-organismos, consegue transformar animais. Quando eu falo em transformação, é ligar ou desligar um gene, transferir um gene de um organismo para o outro, né, que aí seria o verdadeiro transgênico. E a descoberta mais recente, que gerou o prêmio Nobel, que é a descoberta da edição gênica. Eu pus até uma edição aí com letra maiúscula. Essa edição gênica é um avanço enorme no que se podia fazer antes, porque antes a gente pegava um gene, você pode pegar um gene, você sabe a sequência, você manda sintetizar numa empresa, e aí você pega aquele gene e envolve balas de tungstênio ou de ouro, por exemplo, e dá um tiro, literalmente, no tecido, e esse tecido vai levar esses genes lá dentro, e algumas daquelas balinhas de ouro ou de tungstênio vão atingir o núcleo e o gene vai ser transferido para o DNA. Então, é uma coisa cega, não cega, mas é cega. A gente não sabe, você não sabe o que você fez, você fica catando depois existem técnicas para você saber que você conseguiu, você coloca um marcador naquele gene e você sabe que você conseguiu transformar. A edição gênica é um mecanismo que foi descoberto recentemente, que é uma espécie de um mecanismo imunológico das bactérias, né? E existem conjuntos de proteínas que conseguem colocar exatamente num determinado lugar ou retirar a sequência que você quiser. Então, isso é completamente diferente, é um outro patamar que está começando a ser aplicado. Próximo, por favor. Só para dar uma dimensão para vocês do que aconteceu ali na história, eu começo ali por volta de 1600,
E vocês veem que tem ali, em 1642, já tinham máquinas, a máquina de Pascal, né, de computação, ali na parte de cima, né, já existiam máquinas que computavam, né, que serviam para contar. E a evolução da computação, ela é também exponencial. Inclusive, acredita-se que nós vamos chegar a um momento que deve estar por volta de 2030, 2040, que é o momento da chamada singularidade, que é quando o computador vai chegar ao nível do cérebro humano, ou passar ao nível do cérebro humano. E isso vem acontecendo porque os computadores se tornam cada vez mais rápidos, né? Processam a informação de forma cada vez mais rápida. O computador não é como o nosso cérebro, mas nós estamos copiando cada vez mais. E vem aí, como vocês veem à direita, a computação quântica, que vai aumentar ainda mais essa velocidade. E aí embaixo eu coloco as revoluções que nós tivemos na biologia. Então, a descoberta da fotossíntese, da respiração, lá ali no início do século XX, né? Depois toda a revolução da genética, a descoberta de como as células funcionam. Isso é tremendamente importante, porque quando você transforma um genoma, você precisa entender o que esse genoma vai fazer. A bioquímica, que é aquelas proteínas que o Elíbio falou, muitas delas são enzimas, que são proteínas que mexem no metabolismo da planta. E a biologia molecular, ali entre a década de 60 e 2010, sofreu uma evolução também exponencial e nos jogou na era que nós chamamos da era das ômicas, a genômica, a proteômica, a transcriptômica, a metabolômica. Quer dizer, é a era do Big Data, né? A palavra que o Elíbio colocou, que ele gosta de colocar. Então, esse é o momento que nós estamos, né? E o outro importância no momento é a biologia de sistemas. Nós estamos entrando novamente no funcionamento dos sistemas. Então, agora a gente não está falando mais de genomas, etc., mas estamos falando de funcionamentos de órgãos, de organismos, etc. Aí temos a era da biologia sintética, que vocês veem que eu coloco aí. Nós estamos aqui em 2020, nós estamos já realmente a partir de 2010 ou um pouco antes, isso já começou, e agora estamos falando disso livremente, até nós chegarmos numa época em que nós vamos começar a transformar seres humanos e plantas e fazer superorganismos. E eu acredito que aí, rapidamente, porque tudo cresce exponencialmente, nós vamos chegar num momento em que a gente vai falar também de vida artificial, ou seja, células que não existiam antes, que a gente vai montar com ferramentas da engenharia. Próximo, por favor. Então, olhando das moléculas aos seres complexos, próximo, o código genético não é trivial, né? O código genético ele tem essa codificação toda, são as quatro bases nitrogenadas, e quando elas são combinadas, elas vão existe todo um mecanismo hipercomplexo que já está muito bem conhecido, né, em que aquele código que está no genoma, código no genoma vai ser transformado em moléculas chamadas RNA, e esse RNA vai ser processado de maneira a formar as proteínas, e existe um código que geralmente são tríades, né, tríades dessas bases nitrogenadas, desse ATCG, aqui eu tenho o AUCG, que é o RNA, né, que vai formar que vai codificar os aminoácidos de tal maneira que eu vou ter as proteínas. Então, esses códigos, né, as proteínas, o Elíbio mostrou isso na proteína da teia de aranha, por exemplo, você precisa ter aquelas sequências, né, com os aminoácidos repetitivos exatamente no ponto certo, como o Elíbio falou. Então, você pode engenheirar para mexer com a estrutura da proteína. Então, quando a gente fala disso, nós temos o código genético, que é transposto para um código das proteínas, né? O próximo, nós estamos sequenciando, como eu falei, genomas, um número de genomas muito grande, e aqui eu gosto de pôr esse slide só para mostrar para vocês que a gente vem sequenciando genomas cada vez maiores. Isso não é uma coisa trivial.
sequenciar um genoma, e agora nós estamos fazendo aqui um projeto que eu coordeno, sequenciando o genoma da cana-de-açúcar, que é maior do que o maior que já foi sequenciado, e colocar essas peças todas como um quebra-cabeça, sabendo exatamente a posição de cada gene, é absolutamente fundamental, porque somente sabendo exatamente a posição de cada gene é que eu vou poder fazer aquela edição gênica que eu falei lá para vocês. Então, a biologia sintética de sistemas mais complexos, ela só vai poder ser feita se eu tiver os mapeamentos dos genomas muito bem feitos, eu souber exatamente quais genes que eu quero mudar, porque aí eu já não vou estar mudando mais um único gene, mas eu posso estar mudando vários genes ao mesmo tempo. Eu acredito que logo vamos ter técnicas, já temos técnicas de multiplexação, que mudam, você pode mudar vários genes ao mesmo tempo, mas provavelmente daqui a uma década ou até menos, a gente vai ter técnicas que mudam centenas de genes ao mesmo tempo, e eu consigo, então, realmente fazer engenharia. Eu consigo mudar e colocar usando essa ideia dos genomas mínimos, né, que o Elíbio colocou, eu consigo fazer realmente alterações profundas nos DNAs, né? Existe também, além do código genético, próximo, por favor, existe o código das proteínas. O Elíbio mostrou muito bem isso para vocês. Essas proteínas, elas têm diferentes códigos. Vocês veem que elas se dobram de maneiras diferentes, ou elas são mais lineares, e elas vão determinar a função dessa proteína. As proteínas são moléculas incríveis, são moléculas que adquirem quase toda forma que a gente pode imaginar, e é uma brincadeira de nanotecnologia. Fala-se muito de nanotecnologia, mas você fazer uma proteína é exatamente uma brincadeira com nanotecnologia. Eu tenho colegas, e nós estamos trabalhando, por exemplo, para fazer o etanol de segunda geração, para fazer com que as proteínas penetrem na matriz extracelular, que eu já vou mostrar, né, que tem poros muito pequenos. Então, a gente está desenhando o que a gente chama de minizymes, né, pegando e fazendo proteínas que têm uma forma específica e mantêm o seu sítio catalítico de tal maneira que eu posso mandar aquilo dentro da biomassa e digerir a biomassa para produzir os açúcares e produzir energia. Mas existe um outro código próximo, que está logo abaixo, que é o código glicômico. O código glicômico, ele é o código... obrigado. O código glicômico, só para vocês terem uma ideia, aí eu coloquei uma célula animal em cima, uma célula vegetal no meio e uma célula de micro-organismo na parte de baixo. Então, a gente vê que as matrizes extracelulares, né, que são essas capas que tem nas células, são elas que vão determinar a forma da célula. E elas que vão determinar a comunicação entre as células. E essa comunicação entre as células e a forma que elas têm é que vão determinar aquilo que nós chamamos de tecidos, certo? E esses tecidos, em conjunto, vários tecidos vão formar órgãos, e esses órgãos são os que formam a gente, certo? Então, as células do fígado, elas estão lá todas juntas, né? Existem regiões do fígado que têm células de um tipo, regiões do mesmo fígado que têm células diferentes, o mesmo para as plantas, e os micro-organismos também têm a sua forma. Então, eu tenho que, para fazer a biologia sintética íntegra ou integral ou plena, como eu chamo aí, eu vou precisar desenhar novos tecidos, novas células, né? Não basta eu desenhar somente uma molécula. A molécula é super importante, é um passo fundamental, mas eu tenho que ser capaz de desenhar células. Então, nós avançamos muito, então, nos códigos. O código glicômico ele está sendo desvendado agora, eu sou um dos autores da teoria, que iniciei essa teoria do código glicômico, que é um código parecido com o genético, mas está num outro patamar, né? Ao mesmo tempo, nós avançamos muito no funcionamento das células. Aí, só para vocês terem aí uma ideia, a gente conhece hoje bastante sobre os vírus, né? Os vírus, para vocês terem uma ideia, somente a diversidade de vírus nesse planeta, só os vírus, tem uma diversidade maior do que todo o resto dos seres vivos.
né? Então, há uma diversidade muito grande. E os vírus são muito simples, eles abusam né, das proteínas, da forma das proteínas. Então, eles não têm um código glicômico. Já as bactérias, e aí você vê os protozoários à esquerda, né, tem sim os seus códigos glicômicos, assim como as células animais e as células vegetais. Código glicômico sendo a superfície da célula que dá a forma e que faz a comunicação. Próximo, por favor. Então, é muito importante por que a biologia sistêmica é tão importante para a biologia sintética? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Isso é um azulejo da minha casa, né? Então, vocês veem à esquerda a forma do azulejo. Eu consigo pegar os diferentes desenhos, né, e fazer interligações que vocês veem aí em forma de rede, né, interligações entre esses desenhos, né, ou seja, quão próximos esses desenhos estão entre si, e essa rede que está à direita, ela é uma abstração daquele desenho que está à esquerda. Então, o que eu quero dizer aí com isso é o seguinte, eu consigo reduzir, né, aquele desenho que está à esquerda às suas peças, que é o que a gente tem feito até agora, olhando como funcionam as pequenas peças, e agora eu tenho que fazer a visão sistêmica, que é retornar a forma que essas peças geram. Então, é como nós estamos montando, na realidade, um enorme quebra-cabeça tridimensional vivo nesse planeta. E a biologia sintética é um conjunto de ferramentas que a gente está desenvolvendo para conseguir alterar isso no sentido que a gente queira. Isso gera problemas muito complicados, problemas éticos, inclusive, né? E problemas também de engenharia, né? Quando eu mudo alguma coisa, essa mudança vai produzir efeitos. Então, vamos ver algumas aplicações. O Elíbio já apresentou super bem, mas só para a gente ver, né, no próximo slide. Então, por exemplo, com os seres humanos, né? A gente tem aí, nesse slide, é só para mostrar para vocês essa ascendência, né, da estrutura, né, no caso de um ser humano, e o que a biologia sintética é capaz de fazer nesse caso. Eu já consigo fazer hoje síntese de órgãos, né? Então, a manipulação da biologia celular já está me permitindo isso. Mas, por exemplo, se eu for mudar um rim, né, aí o cérebro ainda é um problema, mas se eu for alguns órgãos, a gente já consegue mudar e introduzir na pessoa. Se a pessoa tiver um câncer, tiver algum problema, eu consigo fazer um órgão e com as células daquela mesma pessoa, usando células-tronco, e consigo, inclusive, deletar o gene que podia estar causando algum problema, por exemplo, podia estar causando câncer. Eu posso instalar detectores de doenças, eu posso instalar células nos órgãos que detectem para mim quando que aquele órgão não está funcionando direito, de uma maneira melhor do que as maneiras que nós temos hoje de fazer. Eu posso corrigir erros genéticos, como eu já falei, eu posso aumentar a longevidade, eu posso manipular os telômeros, né, as partes do genoma que estão relacionados com a longevidade, e com isso aumentar, fazer com que os órgãos durem mais, né? Hoje, com a estrutura que o ser humano tem, a gente não consegue passar, com a estrutura que temos, não conseguimos viver mais do que 125 anos. Esse é o limite que a gente tem. Mas, usando a biologia sintética, talvez a gente consiga ir renovando os órgãos e fazendo órgãos que durem mais tempo. Então, essa é que é a questão. E o aumento de cognição. Então, no próximo, esse aumento de cognição pode ser dado por instalações de conjuntos de células no cérebro, né? Tanto de humanos quanto de outros animais. O seu cão pode, por exemplo, aprender mais e até conversar com você, né? O Palato não deixa, mas você poderia até desenhar formas de poder conversar com os animais e tornar os animais mais inteligentes para conversar. O próximo slide, por favor. Então, quando a gente chega, essa é uma outra singularidade que eu chamo de grande fusão, que é quando a computação, aí são instalações de
de sensores e ferramentas computacionais que vão melhorar o funcionamento do cérebro. Isso, em conjunto com novos órgãos, pode fazer com que a gente tenha a gente dê um passo adiante do que a evolução conseguiu fazer até agora. Outras aplicações interessantes, por exemplo, na próxima slide, a carne sintética. Por que eu coloco a carne sintética aqui? Porque a carne sintética ela tem um potencial absolutamente gigante do ponto de vista ambiental, porque o uso da terra é o maior emissor de gás carbônico que nós temos, é o mais importante. Então, se eu conseguir fazer carne sintética de boa qualidade, eu vou conseguir diminuir o espaço que eu uso e pegar esse espaço onde estão os bois e crescer floresta neles, né? Que funciona muito melhor para manter o ambiente para nós. Ao mesmo tempo, eu vou também ter um valor ético muito grande, porque eu vou deixar de matar os animais. E isso é uma coisa que se torna cada vez mais importante. Eu vou ter melhor controle de qualidade e vou poder desenhar carnes de diversos tipos diferentes que nós não temos hoje, né? Carnes intermediárias entre porco e vaca e peixe, etc., que vão funcionar melhor para a nossa saúde. Próximo, na questão do meio ambiente, a biologia sintética pode nos ajudar, por exemplo, a desenhar organismos, né, plantas artificiais ou modificadas geneticamente por biologia sintética, que façam com que o processo de sucessão ecológica seja acelerado. Com isso, eu consigo acelerar o crescimento das plantas, acelerar a sucessão e a recuperação de florestas, né? Acelerar o sequestro de carbono. Se eu fizer o processo andar mais rápido, eu consigo sequestrar mais carbono. É um grande problema que nós temos nesse século, né? Além disso, eu tenho aplicações mesmo como redução, a produção de madeira e a produção de papel. Próximo. Para finalizar, então, colocar para que a gente possa... nós estamos caminhando solidamente para 9 bilhões de habitantes nesse planeta, né? Não vai haver opção se a gente continuar tendo o desenvolvimento tecnológico e tudo continuar funcionando. Não vai funcionar em business as usual, mas pode funcionar melhor. A gente vai ter que sair daqui. Para sair daqui, existem caminhos. Nós podemos ir para a Lua, nós podemos ir para algumas luas, né, do nosso sistema solar que tem água e a gente poderia ir para lá, mas elas são pequenas. Porém, já se sabe, e isso é muito rápido, nós já conhecemos milhares de exoplanetas que estão na faixa de vida. Aí tem o Kepler 186, que já é conhecido, já foi detectado, e que ele está numa posição de distância ao longo da sua estrela que tem características muito parecidas com a Terra. Para implantar vida nesses lugares, eu vou precisar de biologia sintética. Porque talvez eu tenha condições que não sejam tão parecidas com a da Terra. Então, conforme eu caminho aumentando cada vez mais o conhecimento de como funciona a biosfera, como funciona o sistema terrestre, eu vou inserir, através da biologia sintética, organismos que se adaptariam melhor àquele sistema que eu estou descobrindo. Então, o próximo, por favor, para que nós possamos sair daqui, nós vamos precisar fazer isso. E é preciso começar a estudar agora, porque do mesmo jeito que avança a computação, avança muito rapidamente a astronomia, e nós estamos descobrindo cada vez mais o número estamos aumentando cada vez mais o número de exoplanetas possíveis, e há, sim, exoplanetas que podem estar aqui na Via Láctea mesmo, que ficaria bem mais perto, e assim que a gente tiver uma solução energética para viajar, obviamente, nós vamos ter que fazer isso. Então, a biologia sintética, pensando aí num futuro que a gente tende a pensar que é um futuro muito lá na frente, mas eu não sei, não. Eu não sei, eu realmente não tenho muita certeza, porque eu assisti na minha vida como cientista, e eu acredito que o Elíbio também, a gente está assistindo a ciência evoluir exponencialmente. E quando a gente fala de exponencial, pode ser que essa segunda metade
metade do século XX seja realmente algo incrível em relação a tudo que nós já tivemos anteriormente. Então, era isso que eu tinha para falar, para estimular as reflexões. Eu agradeço muito o convite, uma honra falar para vocês. Está aí o meu e-mail, caso queira fazer contato comigo. Excelente, professor. Muitíssimo obrigado. Bastante empolgante sua palestra, temas relevantes, interessantíssimos, inclusive para a sobrevivência da nossa raça aqui nesse velho planeta Terra pelos próximos anos, né? Então, eu queria agradecer muito o seu empenho em toda essa preparação, assim como ao professor Elíbio, em trazer esses dois temas que realmente têm bastante relevância no âmbito científico e cuja ligação com a propriedade intelectual é bastante importante e bastante acentuada, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria passar agora para as minhas colegas. Vocês vão ter muito trabalho, viu, Roberto? Exatamente. Professor, traz grandes indagações. Tive um advogado muito antigo, muito amigo com quem eu trabalhei, que me dizia que advogado é igual mecânico, não pode reclamar de carro que encrenca, não podemos reclamar de problemas, nós estamos aqui para resolver problemas. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Então, eu queria passar então para nossos colegas Maria Isabel e Marisa, para que nós pudéssemos então formular algumas perguntas ao professor Elíbio, ao professor Marcos. Maria Isabel, Marisa. Marisa, eu não sei se você quer começar fazendo umas perguntas que você já tinha imaginado, ou se a gente começa aqui pela pergunta do chat, o que você prefere? Posso fazer, né? Eu fui pensando em várias perguntas, mas elas foram sendo respondidas ao longo das palestras, né? Então, perdi aqui. Mas tem uma que eu ainda tenho algumas questões ainda. Uma delas é quais seriam os gargalos e as limitações que deveriam ser superadas, né? Para que a biologia sintética tenha impacto maior no desenvolvimento da economia da sociedade brasileira. Quais são os gargalos que a gente deve superar? Na visão de vocês, né? O que ainda precisa... Tem muita coisa sempre precisando melhorar, mas que poderia, né? Que já surge com bastante frequência. Por favor, Marcos, quer comentar? Pode comentar, Elíbio. Bem, sendo muito pragmático, Marisa, é o investimento em ciência e tecnologia. O investimento em ciência e tecnologia no país é abaixo de 1%. Países em crise, normalmente, quando surge uma grande crise, eles aumentam o investimento em ciência e tecnologia. Nós sofremos uma crise e nós reduzimos o investimento em ciência e tecnologia. Então, esse é o ponto imperativo para os avanços. Agora, tem um lado... Veja bem, nós temos uma massa crítica de inteligência e conhecimento nesse país que não deve nada a nenhum lugar do planeta. Entretanto, o investimento em ciência e tecnologia dos países desenvolvidos é astronômico em relação ao nosso investimento. E haja visto que o Estado, não foi nenhum governo, esse investimento em cérebros e no conhecimento, isso vem da década de 70 e 80, quando o Estado brasileiro, 70, 80, principalmente 90, até hoje nós investimos muito internamente, houve um enorme investimento na formação de cientistas. Esses cientistas retornaram para o Brasil, a maioria fora, eu fui um deles, e contribuíram nos cursos de pós-graduação, ou seja, tecnicamente, nós temos uma excelência igual à do primeiro mundo. Então, eu vou parar aqui, certamente o Marcos pode certamente contribuir no que eu afirmei, mas o principal é investimento em ciência e tecnologia. Eu vou... Bom, primeiro eu concordo, gênero, número e grau, com o Elíbio, né? Eu acho que ele colocou um ponto central, o investimento é super importante. Eu vou colocar uma questão de estratégia, né? Eu acho que o que falta um pouco no país, mas nem tanto, a Academia Brasileira de Ciências, o próprio CNPq, ele investiu nos INCTs, o Elíbio e eu somos frutos disso,
investiu nesses institutos nacionais de ciência e tecnologia, investiu em centros nacionais. Eu fui diretor de um dos centros de bioenergia em Campinas, e é preciso ter estratégia. O que eu quero dizer com isso? O Brasil ele detém talvez uns 25% da biodiversidade do planeta, né? Então, nós temos aqui, nós somos um país biológico, né? Nós somos um país onde a biologia está à flor da pele, né? O que eu quero dizer com isso é, se vocês olharem para dentro de vocês mesmos, aí, vocês vão ver que como a biodiversidade afeta qualquer um de nós, né? Quem vive próximo a uma floresta é contaminado por ela, né? Assim como quem vive no deserto ou quem vive próximo ao deserto é contaminado por ele. Assim, vejam, conversem com as pessoas. Então, a questão cultural, nós temos isso no nosso DNA cultural, não o DNA que nós falamos aqui, mas na nossa marca cultural. Então, a biologia sintética, na minha opinião, tem que ser uma das escolhas. Vocês viram aí a apresentação do ELIB, nós precisamos ter mais ELIBs. Então, esse investimento que nós estamos falando é esse investimento em multiplicar pessoas que façam isso, porque a gente aumenta a probabilidade de fazer as descobertas. Então, esse é um gargalo muito grande. E quando a gente fala de investimento, não é porque a gente quer mais dinheiro para a gente quer mais gente trabalhando, competindo com a gente, porque tendo mais gente, a gente aumenta a probabilidade de haver descobertas, né? E essas descobertas depois serem aplicadas numa espécie de um funil, e aí vai cair aí na mão de vocês e vai gerar um número muito maior de patentes. E vocês ganham mais dinheiro com isso, e a empresa ganha mais dinheiro com isso, e a sociedade dá mais empregos, e tudo funciona melhor. Então, esse o gargalo que a gente tem, é um pouco também, na minha visão, de gargalo de falta de estratégia, de investir certo e pensar no futuro e querer que o Brasil seja... Eu acho que o Brasil tem que ser uma potência, a gente é uma potência agrícola, já tá selado, né? E a gente importava alimento na década de 70, gente, né? Hoje, graças a órgãos como esse que o Elíbio trabalha, a Embrapa, nós nos tornamos uma potência. Então, vamos nos tornar uma potência de biologia sintética? A gente tem que querer isso. A gente teria que ter uma Embrapa Biologia Sintética só, né? Coisas desse tipo. A gente teria que ter as universidades enfocando nisso. Nós temos que trabalhar em conjunto nesse sentido. Desculpe, eu exagerei aqui, me empolguei. Professor, e o senhor falou, né, que daqui a pouco há uma tendência, uma estimativa que nós tenhamos 9 bilhões, né, de pessoas. Nós já estamos em 8, né? Então eu acho que nós não vai ter jeito de chegar a 9. Estrategicamente pensar até na questão alimentícia mesmo, né? A biologia sintética nos permitiria isso, né? Quer dizer, você tem uma produtividade maior, isso de maneira sustentável, né? Acho que falta um pouco também de política pública, enxergar esse tipo de coisa, né? A política pública é a ferramenta para a estratégia que eu falei, né? Você tem que desenhar essas políticas públicas. Exatamente. E com relação, professor Elíbio, concordo plenamente a questão financeira, né? Financiamento para a ciência, mas também eu penso na interação empresa pública e privada, né? Uma coisa importante, aumento dessa interação. Não há dúvida. Eu só gostaria de enfatizar que o Marcos muito bem complementou a minha fala. É importantíssimo a questão de você ter uma estratégia. E o recurso que eu digo, certamente não é o recurso para nós, é o recurso para multiplicar. Multiplicar o número de cientistas, multiplicar o número de instituições focadas em um grande desafio. Mas é isso que eu tenho a dizer. Bem, sobre a sua pergunta, eu concordo, é nessa direção, acho que nós já... Tem que aumentar, né? Não tem como. A interação com as empresas que você perguntou, se você, por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos,
A gente fala, poxa vida, eles fazem muito mais interação com a empresa. Eles fazem, porque eles têm uma comunidade científica que é ordens de magnitude maior que a nossa. Então, é uma questão probabilística. A grande maioria nos Estados Unidos não está interagindo com a empresa. A grande maioria está fazendo a pesquisa básica. E aquilo forma um funilzão enorme. E se você tiver uma comunidade grande fazendo isso, é natural que você vá... que pesquisadores que vão fazer mais a aplicação se coloquem nessa posição, né? Mas, como eu falei, a estratégia, se a gente quiser pegar o esporte como exemplo, vale a pena, né? É como um esporte, a gente tem que jogar cada um na sua posição e trabalharmos todos juntos, né? O Brasil tem que se unir em torno de estratégias para o futuro. Com certeza. Se eu posso também fazer um comentário, só dando andamento exatamente na linha do que o Marcos falou, essa parceria público-privada ele deixou muito claro. Os cientistas, as universidades, os institutos de pesquisa, nós geramos plataforma de conhecimento. Plataforma de conhecimento que está disponível para as empresas escalonar essas plataformas. As universidades e institutos de pesquisas não vão gerar produtos, sim, nós geramos processos e potenciais provas de conceito de produtos. E o Marcos colocou muito claramente isso. Então, essa cobrança, entre aspas, da comunidade científica da geração de produtos, nós geramos conhecimento que podem virar muitos produtos. Agora, precisa de uma participação também, e parceria público-privada, ela acontece, viu, Marisa? Ela acontece em um nível bastante elevado, inclusive, no Brasil. Nós temos várias parcerias público-privadas, e várias universidades têm, certamente o Marcos tem, e é claro que ela é tratada de uma forma distinta, porque existe uma certa... da comunidade e dos setores privados em quanto tempo isso vai chegar ao mercado, o que é muito natural, absolutamente natural. Mas é importante nós focarmos que os institutos de pesquisa e as universidades são fundamentais na geração do conhecimento. Sem geração do conhecimento, não existe produto. Tá certo. Professor, deixa eu só perguntar para o professor Elíbio, né? Que no fim da apresentação ele falou, eu quero falar um pouco sobre a importância da propriedade intelectual. Se o senhor quiser falar um pouquinho. Sim, eu tenho estado ligado assim, à propriedade intelectual ao longo dessas últimas décadas, e eu aprendi muito com vocês. Muito eu não digo, aprendi, para mim foi muito, mas certamente é pouco, mas eu aprendi coisas que eu não sabia. Então, sem dúvida, e eu propositalmente mencionei o que o Instituto de Saúde dos Estados Unidos fez com aquela proteína cianovirina. Ou seja, é muito importante a propriedade, bom, não é muito importante, é decisiva a propriedade intelectual para o que nós estamos fazendo, de biologia sintética e de todas as outras ações e outros temas da geração do conhecimento. É imperativo e fundamental, não só para a geração de riquezas, mas também da capacidade nossa de liberar e licenciar livre de royalty para quem nós quisermos. A inexistência da propriedade intelectual, ela limita não só a geração de riqueza, ela limita você beneficiar quem você quer beneficiar com a tecnologia que foi gerada. Então, eu acho que tem os dois lados muitíssimo importantes da propriedade intelectual. É como eu vejo, além de, enfatizo mais uma vez, ser fundamental. Considerando que, no fundo, a biologia sintética acaba tem trazido muitos avanços para o campo da medicina, né? De uma forma geral, né? Isabel, acho melhor você ler a pergunta, porque senão a gente não vai conseguir fazê-la, né? Primeira pergunta aqui do chat é da Priscila, do escritório Casnar, e ela primeiro agradece, obviamente, as apresentações, que foram excelentes, né? Ela diz, delicioso ouvir sobre ciência
E a pergunta dela é um pouco, tem relação com o que foi acabado de, né, vocês acabaram de comentar, que qual, né, o equilíbrio entre você ter a proteção justamente para que isso viabilize não só o investimento em mais pesquisa, mas também garanta que esse conhecimento, ele, em algum momento, ele vai se propagando, né, justamente para trazer esse equilíbrio. Então, a pergunta dela é a seguinte: a biologia sintética é uma área de alta complexidade, incluindo, por exemplo, o conhecimento das ômicas, e mais recentemente da inteligência artificial, como foi ilustrado pelo professor Olímpio. O ambiente patentário é certamente bastante intricado e complexo, com várias proteções de enabling technologies que podem dificultar o livre uso de certas tecnologias. Em vista disso, uma vez que a patente significa um monopólio por um determinado tempo, como vocês entendem a questão do balanço entre usar a patente para proteger invenções e encorajar a inovação, sem que isso signifique qualquer prejuízo à atividade científica, né? Tão caracterizada pelo Information Commons, que é o conhecimento à disposição da comunidade? Eu acho que, de uma certa forma, até já foi tratada essa questão, né? Que eu acho que é justamente você tendo, né, mecanismos que você né, garantindo o investimento, a continuidade no investimento, você está propagando também a informação. Mas eu não sei se vocês gostariam de acrescentar mais algum ponto. Por favor, Marcos. Só acrescentando, eu só pedi também, porque eu falo em cima da sua fala já, né? Bom, há uma questão cultural, quer dizer, sem proteção do conhecimento, o conhecimento, a tecnologia não avança. O conhecimento pode avançar, mas a tecnologia não avança, né? E como é que ela avança? Eu não sei se todos estão acostumados com isso. Eu trabalho, sim, num projeto grande com a Shell, que é o segundo maior projeto da Universidade de São Paulo, né? Em bioenergia. E eu aprendi com esse pessoal o que é o TRL, né? O Technology Readiness Level, né? Então, é uma escala que vai de 1 a 9, né, de conhecimento, e quanto mais próximo do 8, do 9 você estiver, mais aplicável e mais caro, né, vai ser para implantar aquela tecnologia. Então, o que a universidade faz no mundo inteiro, né, praticamente no mundo inteiro, é trabalhar num TRL que está ali entre 3, no máximo 3 ou 4. Né? Não passa disso. Para a gente poder fazer isso, eu estou aqui ecoando a fala do Elípio, né? Até onde nós podemos ir na universidade não é fazer produto, é fazer produzir o conhecimento até esse nível 4. Do 4 até o 9 é preciso ter uma empresa, é preciso ter alguém que trabalhe junto. Por quê? Porque custa muito mais caro e porque é outra coisa, é outro mundo. A universidade não, mesmo culturalmente ou ideologicamente, a universidade jamais vai ter fábricas dentro dela, né? A gente até ouve falar que a vacina de Cambridge, mas não é a vacina de Cambridge. Cambridge fez a básica, a fábrica que existe foi feita por algum professor, ou grupo de professores, ou é uma fábrica que se associou a eles. Então, é preciso ter, quando eu falava de estratégia, de alinhar e todo mundo jogar em posição, é preciso a gente entender melhor e saber em que posição está jogando. E é uma pirâmide. Volto a dizer, a gente precisa ter replicação de um monte de gente fazendo a pesquisa básica para poder formar o funil, e quando chega no TRL4, a empresa tem um leque maior de opções. As empresas são obrigadas a buscar as opções no exterior, porque lá tem mais. Algumas empresas são mundiais, vão buscar lá. E aí tem que ter a proteção, porque se a empresa vai colocar isso no mercado, né, ela precisa ter essa proteção. Então, quando... eu falo parece uma pipoca, né? A gente coloca no fogo todas as pipocas, nós somos pipocas. Eu sou uma, o Elíbio é outra, etc. E tal. E aí, de vez em quando, dá umas estouradas. O Elíbio estourou lá vários, mostrou aí. Eu tenho patentes também. A gente deu umas estouradas e aí isso é patenteado por quê?
porque é uma ideia que tem uma probabilidade maior de ser aplicada. Então, é importante a gente entender essa rede, né, de inter-relações entre os TRLs, né, o nível de tecnologia possível de uma descoberta, entender que isso tem que ser patenteado, entender que essa bola está indo na direção de uma empresa que tenha dinheiro suficiente para colocar no mercado. O mercado não está na universidade. E se o mercado quiser existir sem a universidade, ele vai parar. Ele não vai conseguir, porque não vai ter mais ideia, né? A galinha dos ovos de ouro existe, e ela está nas universidades e nos institutos de pesquisa. Uma cooperação virtuosa, né? É uma cooperação virtuosa, por isso que é jogar como um time, Isabel. Eu não sei, a gente já tem tempo para mais uma pergunta? Ou já estamos aí em cima? Já estamos estourados em 10 minutos, Isabel. Mas, eu acho que tem as duas outras perguntas que surgiram aqui. Faltam 5 minutinhos. Por mim não tem problema passar, tá? Se o pessoal... Então vamos fazer essa mais ou menos. Foram duas perguntas, mas que falam sobre a mesma coisa, né? Que é, de repente, a dificuldade. Aí eu queria até saber se as questões relacionadas a bioéticas que surgem, né, no meio desse assunto. Aí eu vou ajustar também a minha dúvida. Será que surgem muito também por conta das pessoas de faltar, né, determinados conceitos técnicos para entender, né? Porque uma pergunta que foi feita aqui é, por exemplo, a criação de um órgão humano, quer dizer, mas você está, na realidade, usando a biologia sintética. Muitas dúvidas com relação à bioética seriam esclarecidas a partir de uma divulgação, né, dos conceitos, né, das definições corretas do que é a biologia sintética. Está clara a minha pergunta? Tá claro. Aí eu não sei também está claro. Quem gostaria de começar. Eu posso falar, mas, por favor, quer começar, Marcos, por favor. Pode ir, Libio. Sim. Eu falei a última. Bioética, eu acho muito importante. Eu faço parte, inclusive, de um consórcio internacional, onde nós estamos discutindo essa questão. Agora, ela é uma questão que tem uma cinética temporal, né? A ética, ela varia em termos, a ética, eu digo, da população, a ética da população do planeta, ela varia ao longo da maturação do conhecimento e de novos conhecimentos e de novas expectativas. Nós temos, sim, que dominar a produção, como o Marcos muito bem colocou, da produção, por exemplo, sintética de um órgão. Agora, se isso vai ser aplicado e quando vai ser aplicado, no meu entendimento, isso vai ser aplicado. Mas quando, aí é uma decisão que envolve a ética daquele momento, naquele país, de acordo com a legislação vigente. Porque a bioética, muitas vezes, não tem uma legislação específica, mas algumas vezes nós sabemos que existe para alguns processos. Então, eu acho isso, eu acho que isso certamente tem que ser considerado, e não é que o cientista ele vai fazendo... o domínio tecnológico, é preciso entender isso, que o domínio tecnológico para a construção de um órgão não significa que isso vai passar a ser efetivado esse ano ou no próximo ano. Mas o domínio é muitíssimo importante e, muitas vezes, para outras aplicações. Então, eu não sei se eu deixei claro que, quando você fala de bioética e ciência, é importante nós, cientistas, termos a liberdade para o avanço do conhecimento e para pensar, independente de que se eu devo ou não devo pensar. Eu devo ou não devo pensar se eu tenho que criar um órgão para fazer um transplante? Sim, eu devo. Não significa que nós vamos aplicar. Então, aí tem toda uma ética por trás. Tem um limite. Eu vou
Antes de falar da ética na biologia sintética, eu vou só falar um pouco da ética socioambiental, né? A ética socioambiental, ela começa lá em 1935, quando um botânico definiu o ecossistema. E depois, em 1960, uma bióloga descobriu que os ovos dos pássaros estavam quebrando, né? Rachel Carson, né, descobriu que os ovos dos pássaros estavam quebrando por causa da aplicação de um inseticida que era o DDT. E aquilo causou uma revolução, e essa revolução nós estamos vivendo os efeitos dela através de uma mudança na ética ambiental completa, né, com uma visão, e isso vai junto com o conhecimento científico, né, com todo o conhecimento científico que vai sendo produzido, que nem é patenteado, nem é produto. Ele é um produto em si da ética, de mudar a mente das pessoas. E é um produto tão poderoso que ele gerou todas as questões que nós estamos vivendo hoje de racismo, de feminismo, né? Isso, não sei se vocês sabem, mas se vocês começarem a ler sobre ética socioambiental, vocês vão encontrar as raízes da ética, as raízes do feminismo estão lá na ética socioambiental, tá? Nas relações com o meio ambiente. E com a biologia sintética é a mesma coisa, ou seja, a ética ela muda. O Elíbio começou dizendo isso, vou acompanhar. A ética muda com o tempo. Por quê? Porque a gente aprende a respeito de como funciona o mundo. Então, de novo, eu sou uma pessoa que gosta de pensar. Bom, vocês devem ter visto isso na minha apresentação. Eu gosto de pensar mais no futuro. Eu acho que o futuro vai existir e a gente precisa se preparar. Então, por exemplo, nós temos uma comissão de biossegurança, certo? Essa comissão de biossegurança do Brasil, ela precisa se preparar. Nós temos, mal, a gente tem um parlamento. Esse parlamento precisa começar a pensar em leis, né? Quando isso acontecer, não é quando. Não é se, aliás, é quando, tá? Fábrica de órgãos é quando. Pode ser que haja algum bloqueio ético se estiver no momento errado e nunca aconteça, mas eu acho isso muito difícil, principalmente quando se trata de ser humano, né? Se alguém tiver um problema muito sério, vai fazer qualquer coisa, nem que seja no mercado negro, e vai comprar órgão no mercado negro. A gente não deveria fazer isso, a gente deveria regulamentar, a gente deveria usar essa tecnologia de uma maneira sensata e com a ética. Agora, de um lado está a ética, que é aquilo que um povo tem na sua cabeça coletiva. Agora, essa cabeça coletiva ela pode ser mudada por informação de boa qualidade. Então, esse é o outro lado que a gente fala muito hoje em ciência, que é explicar o porquê que a biologia sintética é importante, que é o que vocês estão fazendo aqui. Por que a biologia sintética é importante? Discutir isso, discutir essas questões de ética de tal maneira que quem assistir aqui, tem muitos advogados, eu acredito, né, vão começar a pensar nessas questões de ética, né? Talvez a pergunta tenha por trás isso, né? Como é que eu vou lidar com isso? Quais serão as leis que eu terei, né? Ainda que, pelo que eu falei para vocês têm que começar a pensar em patentes interplanetárias também, ao invés de só patentes internacionais. Mas, por enquanto, vamos ficar na ética, né? Se eu posso pegar um gancho no que a Marisa falou, e quando vocês me convidaram, eu comecei a pensar, né, da propriedade intelectual, e você fez a pergunta, eu não respondi. É rápido, vai ser rápida a minha resposta, sobre a propriedade intelectual. Tem um ponto, naqueles 3 pontos de aplicação industrial ser novo e ser óbvio, que eu acredito, se é que eu posso ter a prepotência de sugerir a vocês alguma coisa, é refletir mais profundamente sobre óbvio. Óbvio é uma coisa que vocês vão ter que, talvez, requestionar, porque, para nós cientistas, essa questão de obviedade ela gera uma complexidade assim tremenda. E se você for para a biologia sintética, vai ser talvez mais complexo você definir o que é óbvio e o que não é óbvio. Novas fronteiras para o óbvio, né? Isso. A teoria da seleção natural era óbvia quando ela foi concebida.
Por isso a importância de eventos como esse, né? Da gente fazer aí um intercâmbio de ideias e aprender sempre, né? Para justamente ir desmistificando muita coisa. Marisa, você quer comentar? Eu não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa, Gabriel? Oi, pessoal, boa noite. Eu só queria agradecer muito a participação dos professores Marcos e Elíbio e o trabalho de vocês como coordenadores, Marisabel, Marisa, Roberto. A BPI e a sociedade brasileira ficam muito agradecidas pela disponibilidade de tempo e esforço de vocês e parabéns pelo encontro maravilhoso, viu? Só temos a agradecer e amanhã, já aviso a todos os participantes, o nosso encontro das comissões continua. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu amo ciência, né? Então, eu estou muito contente com as palestras de vocês. Agradecer a audiência também, né, pela presença, agradecer aos palestrantes, e espero que a gente possa contar aí com mais momentos de discussões de alto nível, como foi hoje, para temas tão relevantes para a sociedade brasileira. Tá bom? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, Maria Isabel e Roberto. Não, só realmente agradecer, foi maravilhoso esse momento aí de discussão. Para mim, que sou advogada de formação, ter contato com tudo isso é realmente um privilégio. Eu fico muito feliz, inclusive, de poder, de alguma forma, participar dentro do mundo da propriedade industrial, participar disso tudo. Então, agradecer a todos vocês, realmente foi um privilégio, inclusive ao Gabriel aqui de ter brindado a nossa apresentação aqui no final. E agora passo também para o Roberto, para fazer a sua despedida. Bom, só queria agradecer a todos aí a participação, professor Elíbio, professor Marcos, Maria Isabel e Marisa também, que não mediram esforços para que esse evento acontecesse dessa maneira e que outros eventos como esse aconteçam para a gente poder cada vez mais debater dessa maneira de nível elevado, de maneira aberta e cooperativa, né? Os nossos trabalhos científicos e também como nós aqui, advogados, podemos ajudá-los a conseguir alavancar e valorizar mais os investimentos em pesquisa e desenvolvimento brasileiro, não só para uso nosso aqui, mas também no exterior. Muito obrigado a todos e parabéns aos palestrantes novamente. Parabéns, sucesso. Muito obrigada, boa noite, tá? Obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Prazer. Tchau, professor Marcos, Prazer. professor Elíbio. Grande abraço a todos. Um abraço. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil.
e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!